Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui quem está falando com vocês novamente é o Luiz Carlos Burgos. Nos vídeos anteriores nós falamos de um assunto relacionado à sensibilidade dos multímetros analógicos. Nós vimos que o multímetro analógico tem uma bobina que move o ponteiro e essa bobina tem um limite máximo de corrente e uma determinada resistência. Vimos também que nos multímetros mais usados nos laboratórios, nas oficinas de eletrônica, os multímetros analógicos possuem 20 k ohms por V em DC, na tensão contínua. Isso quer dizer que a resistência interna da bobina é em torno de 20 k ohms. E cada posição da chave seletora em DCV, você vai determinar uma resistência interna para aquela escala. Então, cada alcance da escala de DCV, nas outras também, mas nós estamos falando especificamente de DCV, nós temos uma determinada resistência interna do multímetro. Quanto maior a escala, maior é a resistência interna. Quando você vai medir tensão no circuito, você vai colocar essa resistência interna do multímetro em paralelo com o circuito. Então ela pode e altera a tensão que tem no circuito. Na grande maioria dos circuitos não causa alteração perceptível, de modo que você pode usar de boa. Agora tem alguns circuitos que são críticos. Por exemplo, você medir a tensão de screen desse componente aqui, que se chama flyback. O flyback era um transformador usado nos televisores de tubo para gerar alta tensão para o tubo. O flyback dos televisores mais modernos, vamos assim dizer, ele tinha 3 fios de saída. Um fio mais grosso com a chupeta é o fio que leva alta tensão ou muito alta tensão para o tubo, para o anodo acelerador. Essa muito alta tensão em torno de 25.000 volts ou 30.000 volts, dependendo do tamanho da tela. Nós temos um fio intermediário, que é o fio da tensão de foco, que é uma tensão aí que varia de 4.000 a 7.000 volts, que é a tensão que vai alimentar a grade de foco do tubo para focalizar o feixe de elétrons, consequentemente deixar a imagem mais nítida ou embaçada, depende da tensão. E a tensão de screen, que vai alimentar a grade screen do tubo, que é a primeira grade responsável pela aceleração dos elétrons. É a primeira grade que acelera os elétrons. Esta grade é responsável pelo brilho da trama. Tá? A alta tensão e a tensão de foco, está aqui o símbolo do flyback, tá vendo? A alta tensão e a tensão de foco são altas, de modo que não dá para você medir direto com o multímetro analógico. Neste caso, você teria que ligar no multímetro analógico uma ponteira de prova redutora de alta tensão. Essas pontas ainda tem alguma coisa à venda delas no mercado. Eu tinha uma ponta de prova dessas, mas infelizmente, quando eu dava aula numa escola de eletrônica, eu usava em algumas aulas de TV essa ponteira e eu acabei deixando lá na escola. Eu saí de lá e a ponteira acabou ficando por lá. Como a escola fechou, obviamente, nunca mais eu vi a ponteira. Mas é uma ponteira especial que você conecta no multímetro para medir alta tensão. Embora algumas ponteiras já tenham um medidor nela própria. Muito bem. A tensão de screen você pode medir no multímetro comum, porque é uma tensão aí que varia geralmente de 200 a 800 volts, depende da TV, ela tem ajuste. Tanto a tensão de foco quanto a tensão de screen tem ajustes aqui através desses dois potenciômetros que ficam do lado do flyback. O foco para você ajustar a nitidez da imagem e o screen para você ajustar o brilho para o seu valor correto. Muito bem. Esses potenciômetros que tem dentro do flyback são potenciômetros de altos valores. Eu coloquei aqui só um exemplo, né, só para facilitar a nossa explicação. Eu tenho aqui os potenciômetros de foco e screen estão recebendo do flyback uma tensão de 7.000 volts, porque essa tensão vem por um triplicador interno, mas uma amostra dela vai para os potenciômetros, digamos que seja 7.000 volts. O potenciômetro de foco é o de resistência maior, digamos que ele tenha 120 mega, e o potenciômetro de screen é o de resistência menor, digamos que ele tenha 20 mega. Vamos supor que nesse ponto aqui eu tenho 1.000 volts, tá? Em condições normais. E se eu colocar o potenciômetro de screen no meio, eu vou ter uma tensão de 500 volts, a tensão de screen. Eu coloquei de cores diferentes para vocês poderem entender melhor, tá? Aqui as tensões que nós temos aqui vindo do flyback, aqui os valores dos potenciômetros, aqui a resistência equivalente. E aqui a tensão que nós temos aqui no ponto. Muito bem. Olha o que acontece. Colocando no meio, eu tenho do meio para cima 10 mega no potenciômetro, do meio para baixo outros 10 megas, total 20 megas. O que acontece? Eu posso pegar um multímetro analógico comum na escala de 250 para medir a tensão de screen de 500 volts. Bom,
Teoricamente, a resposta seria não. Por quê? Porque a tensão da chave seletora, a tensão máxima é 250 volts. Aqui tem 500. Essa escala não vai suportar os 500 volts. Mas a resposta, na prática, é sim. Por que sim? Mas peraí. A tensão é maior do que a escala do multímetro, só que tem um detalhe. Quando você põe a ponta de prova, lembra que cada posição da chave seletora tem uma resistência interna. É como se as pontas de prova estivessem ligando um resistor em paralelo com o potenciômetro de screen. Então, ao invés de 10 mega daqui para o terra, se você fizer uma associação dos 10 mega com a resistência do multímetro, que é 5 mega, você vai ter um total de 3.33 mega. Não é mais 10 mega daqui para o terra, passou a ser 3.33 no momento que você conectou a ponta de prova. E na hora que você conectou a ponta de prova, a tensão que era 500 volts, despenca para 175. Então ele vai medir 175 volts ao invés dos 500. Sem a ponta de prova e 500. Na hora que você põe as pontas de prova, cai para 175. Porque aí você acrescenta esse resistor aqui, diminui a associação para 3.33. Fazendo uma conta rápida, vai dar mais ou menos esse valor, 175. Então é possível sim medir tensão de screen na escala 250. Tá? Agora, se você passar para a escala de 1000, você vai ter um resistor de 20 mega dentro do multímetro, que vai ser colocado em paralelo com esse 10 mega do potenciômetro. Agora a resistência cai para 6,66 mega. Consequentemente, olha só, a tensão cai para 340 volts. Olha que interessante. Cada escala, cada alcance do multímetro para a mesma tensão, para o mesmo ponto do circuito, dá valores diferentes. Por quê? Porque esse ponto do circuito, que é o potenciômetro de screen do flyback, ele tem a resistência muito alta. E, como eu falei, quanto mais alta for a resistência do circuito que você for medir, maior vai ser a influência da resistência interna do multímetro. Então é 500 volts sem multímetro, pois o multímetro ela cai para 340 aqui neste caso e 175 neste caso. Então quer dizer que a tensão que tem aqui é diferente? Não é diferente, é que cada escala tem uma resistência interna e fez a tensão cair para um valor diferente. A escala de 250 fez a tensão de 500 volts cair para 175 e a escala de 1000 fez a tensão de 500 volts cair para 340. É por isso que a tensão do screen, do flyback nos televisores é meio chata de medir. Não que não dá para medir, dá para medir. Se tiver 340 volts é considerado normal, é considerado normal porque a tensão de screen, ela controla o brilho. Se você girar o potenciômetro, ela estiver variando, por exemplo, indo de 0 a 400, o ideal seria de 0 a 900, mas quando você põe o multímetro, ela não vai chegar nesse valor. Ela pode ir de 0 a 400, por exemplo, 0 a 400 e pouco, o 0 a 300, depende do multímetro. Tá, pessoal? Mas o importante é a tensão variar e ter tensão ali. Até porque a falta de tensão do screen vai deixar a tela da TV apagada, mesmo que tenha alta tensão e a tensão de foco. Apesar que a tensão de foco não tem a ver com o brilho, tem a ver só com a focalização da imagem. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido esta parte do multímetro analógico e que as suas resistências internas, dependendo do circuito, podem influir no valor da tensão. Na maioria não, mas no caso específico do potenciômetro do screen, sim, ela influi. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Inscrevam-se no canal. Vejo vocês aqui num próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade.